Eu sou Marco Antônio, advogado, professor de Direito, e criei esse canal para você, aluno de Direito com dificuldade na disciplina de Processo Civil. O intuito desse canal é permitir que vocês me apresentem temas para que eu mostre a simplicidade de cada um deles. Eu não sei por qual razão o aluno ele cria uma espécie de monstro, um bicho de sete cabeças quando fala da disciplina de processo. Não sei qual que é o problema. Então o objetivo aqui é mostrar que tudo é muito simples, tudo é muito fácil. Então eu peço que vocês sempre deixem seus comentários sugerindo um tema a ser abordado para que eu possa mostrar a simplicidade desse tema para vocês, para mostrar que processo civil, sim, ele é fácil. Tudo bem? Aproveito a oportunidade e peço para que vocês se inscrevam no canal. E se gostou do vídeo, curta o vídeo. Tema de hoje, reconvenção. Reconvenção. Antes de falar de reconvenção, eu quero situá-los no tempo e no espaço. Acho isso importante. Eu não posso soltar um tema sem que vocês entendam do que eu estou falando. Então vamos lá. Nós já vimos que existe uma coisa chamada petição inicial, que é o momento em que o autor faz uma pretensão contra o réu. E tem que obedecer os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Bom, feita a petição inicial, o juiz ele vai verificar os requisitos da petição inicial. Se a petição inicial estiver em termos, despacho liminar positivo. Se não estiver em termos, despacho liminar negativo e vai determinar que o autor corrija a sua petição inicial. Fazendo um parênteses aqui, esse despacho do juiz negativo, ele tem que indicar precisamente o que precisa ser alterado, o que está errado na petição inicial. Corrigida a petição inicial, o juiz dará o despacho liminar positivo e, de acordo com o Código de Processo Civil, designará a audiência de conciliação. Aqui eu peço uma outra ressalva para vocês, um parênteses. Na prática, nem todos os juízes estão marcando a audiência de conciliação. Diz lá o código que após a audiência de conciliação, se não tiver acordo, começa a correr automaticamente o prazo de 15 dias. Lembrando que são sempre os prazos processuais, o nosso Código de Processo Civil são em dias úteis, prazo de 15 dias para apresentação de defesa. Bom, mas e se o juiz não marcar audiência? O réu receberá o mandado de citação e, da juntada do mandado aos autos, começa a correr o prazo dele de 15 dias para a apresentação da sua defesa. A defesa é a contestação. Bom, o réu não é obrigado a apresentar a defesa. O réu tem três opções. Ele pode apresentar a sua defesa, ele pode concordar com os fatos alegados pelo autor, ou ele pode simplesmente permanecer inerte, ou seja, não falar nada dentro do prazo legal. Aí, se ele não falar nada dentro do prazo legal, será decretada a sua revelia, que é uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Bom, vamos falar de reconvenção. No momento, diz o Código de Processo Civil, que no momento em que o réu fará a sua defesa através da sua contestação, ele pode também fazer uma pretensão contra o autor. Essa pretensão é denominada reconvenção. Então, é importante eu mencionar que esse código, o Código de 2015, ele adotou a teoria do princípio da concentração. Ele vai dizer que todos os atos de defesa do réu, todos devem fazer parte da sua contestação. Então, impugnação à justiça gratuita, incompetência relativa, incompetência absoluta, então todas as preliminares agora são abordadas todas no artigo 337, consta, todas serão abordadas em sua contestação. Teoria da concentração. A reconvenção anteriormente, que é uma petição, é uma ação do réu contra o autor, a reconvenção antigamente, ela era feita em incidente processual, era uma peça à parte que eu fazia. Hoje não, é no corpo da contestação. Bom, eu mencionei para vocês, eu não sou obrigado a me defender, então eu só apresento reconvenção. Mas é importante que vocês saibam que se eu só apresentar reconvenção, eu não me defendi. Então eu corro um risco muito sério no processo. O ideal, se eu quiser fazer uma pretensão contra o autor, isso é lícito, uma pretensão contra o autor, eu o faça apresentando também a minha defesa, tá bom? Vejamos o que diz o artigo 343 do Código de Processo Civil. Ele diz: na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa. Então, o próprio Código de Processo Civil estabelece que é lícito. Mas e se eu, réu, quiser fazer uma ação à parte? E não quiser fazer reconvenção, eu quero fazer uma petição inicial à parte. Posso? Claro que eu posso.
tem problema nenhum. Mas para uma questão de princípio de celeridade, economia processual, me parece muito mais lógico que eu faça no corpo da minha defesa. A não ser que no momento, no meu prazo para oferecer a minha defesa, eu ainda não tenho os elementos necessários para fazer a minha reconvenção. Obviamente, o juiz competente para conhecer a reconvenção é o juiz que está relacionado ao processo principal, ele se tornou prevento. Tanto que a reconvenção ela não cria um incidente, a reconvenção ela vai correr junto com a petição inicial, vai formar uma ação só. Quando eu apresento a minha reconvenção, o autor, que agora se torna o reconvindo da ação, o autor da ação principal é chamado para se manifestar. O prazo dele é o mesmo prazo que eu tinha, ou que eu tenho, para oferecer a defesa, ou seja, 15 dias. Vamos trabalhar um outro tema. Um ex-aluno, na verdade já é um advogado, me apresentou a seguinte situação. Ele disse o seguinte, que ele viu uma videoaula em que um professor teria dito que a reconvenção é uma peça autônoma, tá? Ele é autônoma. Eu tenho que recolher custas, eu tenho que cumprir requisitos da própria petição inicial, eu tenho que fazer pedido, eu tenho que fazer a pretensão. E ele tinha visto numa videoaula que se por algum motivo o autor desistir da ação, renunciar à ação, ou se o juiz em despacho preliminar julgar extinta a petição inicial, determinando apenas o prosseguimento da reconvenção, teria dito esse professor que o recurso adequado, recurso é o remédio jurídico que eu utilizo para combater o mal causado por uma decisão judicial, de uma forma bem sucinta de ser dita, ele teria dito que o recurso que eu teria que utilizar seria o recurso de apelação, porque a petição inicial ela tem autonomia e a reconvenção também tem a sua própria autonomia. Errado, porque tanto a petição inicial quanto a reconvenção elas serão julgadas numa única sentença. Primeiro o juiz julga a reconvenção e na sequência ele julga os pedidos da petição inicial. É assim que funciona, uma única sentença. Então se o juiz deu um despacho, ou se eu desisto da minha ação, se eu renuncio ao direito da minha ação, quando eu vejo uma reconvenção, eu falo, nossa, agora eu vou perder e eu quero renunciar. O juiz, ao homologar o meu pedido de desistência, renúncia, ou ao julgar improcedente a minha petição inicial, ele não pôs fim ao processo. Se ele não pôs fim ao processo, o recurso cabível é agravo de instrumento. E se eu fizer a apelação, porque acho que é uma sentença, se eu fizer a apelação, ela não será processada, porque é um erro grosseiro, né? Os recursos têm o princípio da fungibilidade, mas não admite o erro grosseiro. Então, com relação à reconvenção, é importante que vocês saibam. Bom, não sou obrigado a fazer. A reconvenção é uma pretensão do réu contra o autor, a doutrina classifica como um contragolpe. A reconvenção ela tem autonomia, se algo acontecer com a petição inicial, se ela for extinta, se o autor desistir, qualquer coisa acontecer, a reconvenção prossegue, não tem prejuízo nenhum na reconvenção. A reconvenção, como já dito, é uma faculdade, o juiz prevento para conhecimento da reconvenção, é o próprio juiz que está cuidando da ação principal. O termo é tão simples, mas ele é tão simples que ele é resumido no Código de Processo Civil, no artigo 343, e ele vai ter lá só apenas 6 parágrafos, de tamanha simplicidade do tema. Só espero ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre o tema reconvenção, coloquem aí a observação para que eu possa tratá-la no início da no próximo bate-papo, na nossa videoaula. Se vocês tiverem a oportunidade, façam uma sugestão de temas para que nós possamos abordar nas nossas próximas videoaulas. Na semana que vem, o tema que eu abordarei com vocês é recursos. Teoria geral dos recursos. Agradeço a participação de vocês, agradeço aos meus inscritos, agradeço aos que estão curtindo, que estão assistindo esse vídeo até o final. Muito obrigado e um forte abraço.